Como primeira atividade, então, a gente vai abrir no LTSpice e tentar montar esse mesmo circuito conforme está mostrado aqui. Eu sei que vai ter que ter um vai e vem aí, para que vocês abram aí, façam o que é pedido, aí eu mostro como faz a próxima etapa aqui para todo mundo mais ou menos acompanhar. É só por esse primeiro a gente vai fazendo um passo a passo bem simples para que vocês consigam acompanhar, para ninguém fique para trás nessa parte aí. Eu abri o meu programa aqui, igual. Vocês estão com a minha tela compartilhada, né? Ok. Eu abri o meu programa aqui do lado e deixei o circuito desenhado para a gente ver como vai fazendo. Inicialmente, a gente só vai clicar aqui em novo esquemático, new esquemático, uma folhinha em branco aqui com um triângulo. Depois que eu abrir esse novo esquemático, eu vou ter que puxar mais a janela aqui para você mostrar todas as opções que tem. Basicamente, o que a gente vai precisar usar está aqui na barra onde diz componente. A gente pegar componentes e botar na nosso esquemático de trabalho aqui. O primeiro componente, quando eu cliquei aqui em cima, ele vai abrir essa janela aqui. E eu vou escrever, só um V já vai pular para voltage aqui embaixo na lista, que é uma fonte de tensão. Nesse caso, símbolo genérico, não, fonte de tensão. Cliquei uma vez em voltage e dá um OK. Ela vai ficar aqui e vai se mexer com o meu mouse. Aí eu largo ela aqui, dou um clique, larguei aquela fonte. Ela vai ficar travada no meu mouse e vai ficar querendo botar mais uma. Então eu dou um ESC no teclado, bem na esquerda, em cima lá para largar. Pronto. Não quero mais usar, não quero botar Ô, outra professor, fonte. Sim. só uma dúvida, como é que eu abro... Já abri aqui o software, como é que eu inicio ele? Eu abro uma nova janela, assim. Aqui em cima, no canto Ah, tá. esquerdo, tem a folhinha em branco. Senão ele fica um desenho de Beleza. fundo, né? Só clicando aqui, Aham. ele fica um cinza claro todo, aí tu pode Tá, começar a desenhar. beleza, consegui. Beleza? Ó, vou pedir para vocês, me interrompam aí quando não conseguirem avançar, ok? Quando travar qualquer coisa desse tipo. O negócio de acompanhar em aula é esse tipo de coisa aí, pra gente não ficar trancando em coisas, às vezes, podem parecer boba. Eu vou clicar de novo em componente aqui, nessa mesmo símbolozinho do lado da mãozinha aqui. E agora eu vou procurar. Não preciso clicar em componente, me desculpem. O resistor já está aqui, tá mais fácil o acesso dele. Então, à direita dessa componente está resistor, que é um dos elementos mais simples, então ele já aparece aqui em cima. Eu vou clicar uma vez, apareceu ali e está grudado no meu mouse. Eu vou largar uma vez, vou dar um clique, e ele vai querer largar outro resistor. Eu aperto ESC para ele parar. Agora, para ligar os componentes, eu vou pegar essa ferramenta Wire aqui, um lápis aqui em cima. Vai desenhar linhas para mim. Cliquei uma vez nele. Agora eu vou clicando um por um nos terminais dos componentes. Ó. Cliquei no terminal debaixo da fonte, arrastei para baixo, cliquei no canto, vim para a direita, cliquei embaixo, fui até o terminal do resistor, cliquei de novo. Aí ele largou a ferramenta, beleza. Eu vou começar outro fio, vou clicar no outro terminal da fonte, subi, cliquei, do lado cliquei, terminal do resistor, cliquei. ESC para largar a ferramenta. Volta para ser uma cruzinha pequena. Para eu tirar a medida de tensão, eu preciso sempre dizer qual a referência do circuito. Então eu vou pegar esse símbolo aqui de um terra, que diz ground, bem do lado do lápis aqui, e eu vou botar nesse nó de baixo, larguei ele aqui, ESC de novo. Eu vou botar aqui porque esse nó vai ser o 0 volts. Todas as tensões que eu medir vão ser em relação a 0 volts que está nesse nó aqui. Vou pegar o novo lápis e vou ligar agora esse terra com esse nó aqui marcado. Nós temos já montado o nosso circuito básico, não botamos nenhum valor de componente ainda. Antes de botar os valores, é bom sempre a gente botar nomes nos nós do circuito. Aqui, do lado do lápis tem o terra, o ground, né? E depois tem um Azinho aqui, uma plaquinha. Eu vou clicar ali e ele abre uma janela. Essa janela eu escrevo o nome de algum nó que eu quero botar. Eu quero botar um nó que se chama fonte, porque vai ter exatamente a tensão da fonte. Eu boto fonte, dou um Enter, eu pressiono OK. O meu mouse, ó, vai ter a palavra fonte ali. Eu vou parar em cima da linha para que o quadrado que está do lado da escrita fonte fique bem em cima do fio que eu quero marcar. Um clique e ESC. Pronto. Agora esse nó tem um nome, ele se chama fonte. Quando eu for medir a tensão, vai aparecer escrito fonte lá para mim. Me interrompam aí, se não for tranquilo acompanhar. Agora, para reproduzir exatamente como está aqui, eu vou setar para que essa fonte V1 seja uma fonte de 100 volts constante. Então, para isso, voltar lá,
clicar com o botão direito bem no meio desse símbolo aqui, da fonte, ele abre a caixinha ali com propriedades dela. Então eu vou escrever 100 aqui. Ok? Aqui eu vou botar 100 volts com tensão contínua nessa fonte. Ok? Do lado de cá, um resistor. No nosso caso aqui, o parâmetro que a gente tinha posto era 25 no resistor, que é 25 ohms. Então, olha só, a gente já tem uma tensão e uma resistência. Aqui. Clica no botão direito, abriu essa janela aqui. Aqui, esse parâmetro, ó, resistência R, eu vou escrever 25. Vou dar um Enter ou então pressionar OK aqui. Até aqui, nós temos o circuito conforme tinha sido pedido. Vamos ver. Com o parâmetro da fonte 100 volts. Ok, se a gente for voltar no velho conhecido lei de Ohm aqui, vocês podem calcular qual é a corrente esperada resultante aqui. Quando nós temos 100 volts, 25 ohms é a resistência. Isola aqui a corrente. Tranquilo, 4 amperes o Anthony botou ali. Corrente é 100 por 25, 4 amperes, beleza. Vamos verificar isso aqui então, essa conta. 100 por 25 é 4 amperes, então eu vou voltar aqui no simulador e vamos confirmar se realmente fecha com isso aí. Aumentei a janela, porque vai aparecer os resultados aqui agora. E para fazer a simulação agora, ele vai ver qual é essa condição mesmo. Eu vou clicar aqui nesse sinal Run, que é um homenzinho correndo. Ou, alternativamente, eu vou clicar em Simulate Run, mesma coisa, mesmo botão. A primeira vez que ele vai simular, ele vai pedir um tempo para mim, que é o Stop Time. Por quanto tempo eu vou executar a simulação antes dele parar a simulação? Nosso caso aqui, a fonte é um valor constante, então não faz diferença esse tempo. Eu vou botar o tempo de 1 segundo só. E nesse momento não é relevante para nossa questão. Vou dar um OK. Se para todo mundo que está acompanhando aí, dividiu a tela agora em duas partes. Podem me dizer aí, vamos até esse ponto? Eu vou limpar minha tela aqui, tá? Tá aparecendo essas escritas por cima. Limpei. Sim, beleza, perfeito. Eu não gosto de ver assim, que fica meio apertado quando eu começo a adicionar sinais. Então eu gosto de dividir ele para que a janela fique preto de um lado e o esquemático do outro, tá? Geralmente eu vou aqui em Window, aqui em cima, Tile Vertically, para separar a tela verticalmente. Ele só vai reordenar, ó. Assim fica mais fácil de entender os sinais. Agora, se eu for aqui, ó, toda vez que eu pôr o mouse agora, ó, o mouse mudou de formato. Ó. Ele agora, se eu botar em cima de um nó, ele aparece uma ponteira ali, que é uma ponteira medição de tensão. Ó. Aqui no zero não aparece, mas em qualquer outro nó ele aparece uma ponteirinha de tensão. Se eu clicar aqui, ele exibe no gráfico do lado uma tensão. Agora, se eu quero excluir ele do gráfico do lado, eu clico com o botão direito em cima, vai aparecer essa janelinha aqui e eu boto Delete. Ó, eu cliquei em cima do nome, ver fonte e Delete. Quero limpar. Se eu parar o meu mouse em cima do componente, ele vai querer medir a corrente que está passando pelo componente. Então eu clico ali e dá corrente I na fonte V1 é menos 4 amperes. Ok? Porque aqui a convenção é que a corrente que esteja entrando. Na verdade, ela está saindo os 4 amperes em direção a essa carga. Então, se eu clicar na carga, mais 4 amperes. A diferença entre mais 4 e menos 4 é só a convenção do qual sentido que eu estou medindo a corrente, ok? É convencionado normalmente que do terminal positivo da fonte sai a corrente. Nas cargas passivas, o terminal positivo é onde entra a corrente. Então, nesse caso, como o simulador mede a corrente de cima para baixo na fonte, que é o sentido oposto que a gente convenciona, de cima para baixo no resistor também, o resistor dá positivo valor, na fonte dá negativo, mas os dois são iguais, significa realmente toda a corrente que sai dali chega no resistor. A teoria de como exibir isso aqui, até aí foi, todo mundo acompanhou, né? Não preciso me preocupar. Se alguém não chegou nesse passo, por favor, diga aí. Não sei se o Diego conseguiu abrir certinho. Tá finalizando a instalação dele. Tá finalizando. Ok. Eu vou te pedir para depois, então, vir aqui e rever essa informação. Se vocês puderem já ir agora, irem anotando Beleza. aí. No nosso primeiro teste, a gente botou, então, 100 volts e 25 e 4 amperes resultou, né? Eu estou anotando aqui na minha lista separada. Mais 100 volts e 4 amperes. Mais 4 amperes no resistor. O que eu vou pedir aqui... Ô, professor, Sim. o meu deu menos 4.000.
Menos 4 mil. 1000. É, Tu botou 100 volts aqui? amperes. Não, menos 40.000 amperes. Meu Deus. Tu botou algum valor. Verifica se o valor desse resistor R1 é esse mesmo. Ou tu botou alguma coisa diferente. 25. Certinho. Tá 25, né? igual o seu esquema. 25 aqui. É, E aqui na fonte, 100. 100. 40 mil, tu disse? É, menos 40.000. É que eu acho que ele clicou em cima da fonte ali, professor. Clica em cima do positivo da fonte e aparece. Ah, Isso tá. aqui é 4. Eu clico aqui no R1, bem no meio do R1, ó. Limpei minha tela. Ah, tá. Excluí. Tá. Cliquei Cliquei bem no errado. R1. Na verdade, ele bota 4.0000. Isso aqui Isso. como aqui esse programa está na interface em inglês, o ponto aqui corresponde à nossa vírgula, né? Então é Uhum. 4,0000. Ah, tá. Certinho agora. É questão de interpretação, mas é tranquila. Isso aí Uhum. tem que fechar isso aí para todo mundo. Tem que ser 4,0000. Ok. Aqui, a única vez que vocês vão medir o valor, ele vai dar tudo 000. Se você medir na prática, em qualquer componente vai dar um quebradinho para mais, um quebradinho para menos. Nunca dá tão redondinho que nem na simulação. Beleza. O que eu pedi? Primeiro, calcular. A gente calculou a lei de Ohm que a gente esperava. Depois a gente simulou ele. Ok, bateu. Era a primeira medida só. Agora eu pedi para vocês fazerem aí, acompanhando, eu também vou fazer aqui. Anotei a tensão e a resistência, a corrente da fonte e a corrente na resistência. Beleza. Trocar a tensão da fonte para mais 25 volts, onde estava mais 100. Trocar para menos 25 e trocar para menos 100 na fonte. E todas as vezes medir de novo a corrente na resistência. Ok? Isso é conferir a lei de Ohm. Olha só, estou trocando as tensões e estou medindo as correntes, ok? Então, como eu vou fazer isso aqui? Eu já anotei aqui 4 amperes na minha lista. Eu vou trocar a tensão da fonte, cliquei com o botão direito, 25 aqui. Mais 25, né? Ainda. Era mais 100, agora é mais 25. A mesma coisa, omitiu mais. Rodei de novo. Corrente deu 1,00, 1 ampere. Então, para mais 25, deu mais 1 ampere. Se a gente aplicar na lei de Ohm, deve fechar isso aí também. Aqui, 25 volts, a mesma resistência, 25 ohms, vai dar I igual a 1 ampere também. E se eu repetir mais dois pontos ainda, ó, menos 25 e menos 100 agora. Lembrem, eu estou medindo a corrente sempre no resistor, no R1. Então, se eu inverter a polaridade da Professor, fonte, sim, no meu não mudou o valor, ficou o mesmo os 4 amperes. Mesmo tu tem que mudando o valor mandar da fonte. clicar Run de novo aqui em cima, para ele atualizar. Ah, Aí ele vai verdade. automaticamente atualizar a linha da direita ali. Isso. Não consegui. Beleza. Não, é isso aí mesmo. Ó, eu vou clicar de novo na fonte com o botão direito e vou botar menos 25 agora. Agora, se fosse ó, uma pilha, é como se tivesse invertido a posição da pilha, né? Inverti a polaridade dela. Eu vou em Run de novo. Agora sim, vocês vão ver, vai dar menos 1,00. Então, menos 25, menos 1 ampere. Só para confirmar aqui, a gente está medindo sempre em cima do resistor, tá? Se a gente tivesse medido em outro lugar, na fonte, por exemplo, já teria dado negativo antes. Não é isso que a gente quer ver. E agora o último passo que é pedido aqui é agora substituo por menos 100 na fonte. Menos 100. E run de novo. Ok, conforme a lei de Ohm, justificou, é menos 4 então. Menos 100 volts, menos 4 amperes. Quer dizer, se comportou da mesma forma para os dois lados, né? Quando a corrente está positiva entrando no R1, com 100 ou com 25 volts, respeito à lei de Ohm, inverti a polaridade da fonte, botando ele na negativa aqui, ele também inverteu e ficou proporcionalmente para o outro lado também a corrente R1. Eu anotei os 4 valores aqui. O que a gente sugere na atividade aqui? Eu vou pegar então agora e vou, nesse gráfico da atividade, marcar esses pontos, aproximadamente os pontos que a gente mediu ali. Ó, as tensões que a gente mediu, a gente marca a tensão original 100 volts, 100 volts, resultou em 4 amperes, mais 4 amperes. Então a gente marca o ponto aqui, ó. Por quê? A corrente está no vertical, então 4 amperes na vertical, 100 volts na horizontal. Tranquilo para todo mundo? Entender isso aqui? Por que eu marquei esse ponto? Foi a primeira medida que a gente fez, né?
Me digam, por favor, ó, não fez sentido, não sei de onde esse dado saiu. Me digam. A segunda medida que eu anotei aqui deu mais 25 volts, deu 1 ampere. Então, 100 a de 20 em 20 aqui, 80, 60, 40, 20, 25 em torno daqui no eixo e deu mais 1 ampere. Mais 1, mais 2, mais 1 está em torno daqui. Então, vou riscar aqui o segundo ponto medido. O terceiro ponto medido foi menos 25, então vai um pouquinho para cá no eixo da tensão, em torno de menos 1 ampere aqui. E o outro extremo, menos 100 volts, está aqui no eixo da tensão e no eixo da corrente, menos 4 amperes, vem nessa linha aqui, esse ponto fica aqui. Então, tracei os 4 pontos que a gente mediu. Vamos assumir que esses 4 pontos suficientemente bons representaram bem a característica. Então, a gente poderia traçar uma reta aqui em cima e dizer, então, que esse é o... deveria ter passado um pouquinho mais por cima aqui, mas desenha a mão livre, a mouse livre aqui, não fica tão perfeito. Mas, se eu conseguir traçar uma linha perfeitamente reta, ela vai passar por cima dos 4 pontos, porque esse resistor é perfeito, ele representa a lei de Ohm, que é, a gente chama essa característica linear. Ela é proporcional para os dois lados, olha só. Foi positivo a tensão ou negativa a tensão, ele se comportou da mesma forma. De forma simétrica também, né? Foi positiva a tensão, corrente positiva, subindo como uma rampinha. Foi negativa a tensão, ele subiu também, cresceu, decresceu proporcionalmente à corrente, então ele se comportou muito bem. Até esse ponto, todo mundo acompanhou aqui, tá ok? Vocês confirmaram comigo, vocês entenderam o que a gente botou uma fonte, a gente fez uma medida simples de corrente, e realmente esse é o comportamento que o resistor tem. A gente pegou 4 pontos, mas poderia pegar mais aí, e provavelmente eles ficariam sobre essa linha também. Beleza, Diego? Beleza. Não conseguiu fazer agora, dá uma tentadinha depois, Diego. A tarefa que vai ficar é para desafiar vocês a ir um pouquinho. Beleza. Eu vou limpar a minha tela aqui então agora. Ok. E vou seguir um pouquinho mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, até na hora de estudar circuitos, questão de tensão, corrente, paralelo, série, experimentem montar um circuitinho desse tipo aqui e verificar o comportamento das correntes em série, paralelo, medir a corrente no R1, no R3 e na fonte, para verificar a soma das correntes que chegam nesse nó dá zero sempre. Podem utilizar o LTSpice para uma série de testes aí e verificar como funciona realmente. Mas eu deixo isso aí só como uma opção para quem quiser. Uma ferramenta de apoio, né? Esses componentes básicos, então, como a gente acabou de ver, os resistores eles são simplesmente passivos, quer dizer, eles só reagem à tensão aplicada, eles não controlam ela, eles não têm uma forma de agir sobre o circuito, eles simplesmente recebem um efeito. E tem essa questão que ele é linear. Basicamente eu posso dizer assim, ó, se eu dobro o estímulo, também dobra a resposta. Nosso exemplo aqui, dobrou a tensão aplicada, vai dobrar a corrente aplicada. Essa é uma das bases da linearidade, mas a gente pode olhar para um gráfico, ver uma linha retinha traçada nesse gráfico de tensão e corrente, e essa basicamente é esse comportamento bem bom aí, linear. Melhor ainda, independente do sentido da tensão positiva ou negativa, o comportamento é o mesmo. O que é representando nesse mesmo plano, olha só, de tensões e correntes que se comportam, o que a gente pode ver do resistor? Um resistor pequeno, olha só, uma resistência pequena, 1 ohm, 0,1 ohm. Para um pequeno incremento de tensão no eixo horizontal aqui, o incremento de corrente é bem grande, né? E no segundo gráfico, num resistor muito grande, eu tenho que subir muito a tensão para ter uma colaboração pequena e subir um pouquinho a corrente, olha só. Pegando um ponto como exemplo. Em cada um dos dois. Então, nesse plano, um resistor pequeno é quase uma linha vertical. Um resistor grande é uma linha que fica mais horizontal, porque ele precisa de mais tensão para ir fluir corrente. Isso aqui ainda é lisinho, são componentes lineares ainda. Então, até aqui é só o que a gente já viu. Se a gente chegar nos extremos, olha só, um material isolante tem uma resistência tão grande que basicamente esse tracejado aqui ele fica sobre o eixo horizontal. Independente a tensão é positiva ou negativa, não tem corrente nenhuma. É um material isolante, é o ar, é o vidro. O material isolante não fica praticamente com uma linha horizontal aqui. Está tracejado e eu estou riscando por cima. Basicamente ele não sai do eixo. Aqui, independente, eu aplico tensão num sentido ou no outro, ele mantém ali. E um material que é um muito bom condutor
ou um fio de cobre, uma barra de cobre, ouro, alumínio, ferro mesmo, que são bons condutores, qualquer mínima tensãozinha aqui, ó, tensão mínima, mal saiu do lado do eixo aqui, já sobe uma corrente, fica uma corrente muito alta. Se inverter para o lado contrário, uma mínima tensão negativa, a corrente já vai ficar enorme, vai subir no eixo da corrente. Então, um bom material condutor, ele fica vertical aqui. E um bom isolante fica na horizontal. É claro a gente entender isso aí pelo nosso senso de compreensão que você tem até agora, de circuitos elétricos. Ou eu estou inventando assim, ó, não, isso aí não faz sentido, bruxaria. Preciso de um feedback de vocês aí. Vocês estão fazendo os circuitos junto, alguns já fizeram, claro, já fizeram aí, mas é bom dar um passinho de cada vez, né? Diego, tranquilo acompanhar? Beleza. Por enquanto tá de boa. Por enquanto de boas, tá bom. Agora vamos dar um passinho na parte que vai começar a ficar divertida, tá bom? Materiais isolantes, então, eles têm essa característica de não permitir o deslocamento de elétrons nas camadas mais altas aí, do material que ele é feito. E os bons condutores elétricos, eles têm, pelo contrário, elétrons aí bastante soltos. São basicamente os metais, né? Ou então também as soluções que têm íons diluídos também permitem essa condução elétrica muito boa, porque afinal eles estão com bastante elétrons soltos aí. E são algumas regras básicas aí. Muitos metais são bons condutores e gases, por exemplo, são maus condutores. Precisa de uma tensão enorme para conseguir conduzir corrente através de um gás. Tem algumas regras aí. E existem coisas que são semicondutores. E acontecem muito pouco na natureza. E são materiais que são realmente processados, quimicamente purificados e feitos de laboratório, literalmente, né? Para adquirir essas características, que não vão ser características tão lisinhas como essas aqui. São características ativas, como eu estava falando, não lineares. Geralmente, como vocês viram lá na atividade proposta, na leitura lá, eles são fabricados a partir de silício ou germânio. Silício, que a gente conhece como areia também. Quer dizer, indústria do silício, indústria dos semicondutores, dos eletrônicos e tudo mais, basicamente o material usado nele é areia. É um material super disponível aí na natureza. Boa parte da crosta terrestre tem silício disponível. Só que o fato aqui, por que isso não foi descoberto antes, é porque o silício tem que ser muito bem purificado para ele ter essa característica. Para adquirir essa característica de semicondutor. O germânio também tem que ser muito bem purificado antes de passar pelo processo que transforma ele num circuito elétrico. Então, a primeira parte do processo é purificar ele e construir ele na forma de uma superfície super plana, e basicamente ele é tão limpo que só tem átomos de silício, ó, originalmente. Só átomos de silício bem alinhadinhos. E numa estrutura cristalina, quer dizer, eles estão distribuídos de forma bem regular. Aqui já tem umas impurezas que depois a gente fala sobre elas. Mas inicialmente isso é uma rede perfeita. É como uma rede de um diamante com carbono, que é uma rede perfeitinha, desenhadinha, só tem átomos de um tipo. O silício também. É feito um wafer, que é um disco, realmente. Tem uma foto aqui embaixo do que é um wafer, em seguida. Um disco que é feito de silício absolutamente puro, num ambiente super controlado, não tem impureza nenhuma. E sobre cada um desses wafers, então, vão ser adicionadas, eu vou chamar de impurezas aqui, através de um processo chamado dopagem, pequenas quantidades de impurezas lá no meio. O que são essas impurezas? São átomos que têm ou elétrons sobrando a mais, ou elétrons faltando em relação ao silício. O que acontece quando tu tem um material que tem um monte de silício, ele é, vamos dizer, neutro eletricamente, e aí você bota um pouquinho assim, ó, a cada milhão de moléculas, botar uma ou duas lá de um material tipo boro. O boro, ele tem um lugar sobrando aqui, um espaço. Então, quando tem um lugar sobrando aqui, esse material é feito uma dopagem de cada tipo, né? Não é feito junto, ao lado, boro e fósforo. É ou um ou outro. Quando faz uma dopagem desse tipo, aquele pedaço de material que recebeu uma contaminação controlada de outro tipo, ele passa a se comportar, digamos, com excesso de espaços vagando. Ele está esperando receber elétrons de algum lugar. Tende a querer receber elétrons. E por outro lado, em vez de eu adicionar boro, eu adicionar outro tipo de material, tipo fósforo, que tende a ter um elétron livre a mais que o silício, agora não tem boro, eu vou ter um mar de um monte de componentes de silício e um e outro elétrons livres ali no meio por causa desses poucos fósforos que foram inseridos ali. Esse material vai tender a se comportar como um material
tipo N, que tem elétrons em excesso e quer dar esses elétrons para os outros materiais em volta. Então, material tipo P ou material tipo N. Isso é feito por um processo bem controlado, não é feito de qualquer forma. Isso pode ser feito no laboratório através de processos químicos ou processos físicos, mas ele exige uma alta pureza de materiais. Tanto que vocês viram lá na pesquisa, alguém botou isso na pesquisa, eu acho que o transistor foi inventado em 1926, se não estou enganado, né? Transistor de efeito de campo foi teorizado em 1926. O cara fez uma patente de como fazer um transistor. Só que não tinha tecnologia naquela época para fabricar ele. Ah, a teoria é muito bonita. Pode fazer uma patente sobre isso aqui. Depositou lá, eu tenho direito de propriedade intelectual, mas eu não sei fabricar o negócio. Porque a química, os processos físicos não eram tão avançados, não tinha máquinas, não tinha conhecimentos, os laboratórios não eram tão limpos o suficientes para conseguir produzir aquele dispositivo que o cara teorizou. Que lá em 1950 finalmente conseguiram produzir. Aí já tinha componentes químicos muito mais bem purificados, já tinha máquinas que faziam os processos físicos necessários para construir isso aqui. Então, muito antes de conseguirem realizar esse processo de fabricar um transistor, que é um dos componentes semicondutores mais comuns aí, já existia uma teoria, só que não se conseguia executar aquela fabricação. Esse processo, como eu descrevi aí, ele vai gerar algo como isso aqui. Isso aqui é um wafer, isso que a pessoa está carregando na mão, e não é que o wafer em si seja tóxico. Pelo contrário, ele basicamente, como ele é feito de silício, e depois no final é feita uma camadinha fina de silício em cima, ele é basicamente feito de vidro, ele é bastante inerte. Não pode botar a mão nele, não vai sofrer nada. Aqui, ó, na foto do lado aqui, inclusive tem alguém botando a mão diretamente no wafer. Só que eu posso garantir para vocês, esse caso da esquerda, essa pessoa que está agarrando o wafer aqui, provavelmente ele está numa etapa de produção, esse wafer vai realmente ser utilizado, ele é bom. E esse do lado aqui que o cara botou a mão, o próprio fato de botar a mão contaminou e sujou tanto o wafer que talvez, se ele estiver no meio durante o processo de fabricação ainda, não tivesse concluído e isolado com um material protetor por cima ainda, o fato de botar a mão ele já pode ter estragado os componentes, porque ele é muito sensível enquanto ele não é terminada a fabricação dele. Aqui, essa foto está exatamente aqui para mostrar isso, que olha só, você consegue ver quadradinhos aqui. Eu não sei como é que fica a resolução na minha tela compartilhada. Mas tem muitos quadradinhos aqui, tanto nessa ilustração da mão, quanto nesse outro. Você consegue ver quadradinhos? O interessante disso aqui esse processo de fabricação ele é repetido centenas ou milhares de vezes no mesmo wafer. Então, é um processo que uma máquina vai fazer várias vezes. É como se pegasse uma folha e fosse imprimir 1000 vezes a mesma figurinha numa folha. Só que isso aqui é muito mais, pode ser 20, 30 mil cópias no mesmo wafer, depende do tamanho do componente que você está fabricando. Então, isso aqui para produzir em larga escala fica super barato. Então, vamos dizer isso aqui. Esse wafer, pelo tamanho que tem aqui, deve ter pelo menos 1 centímetro por 1 centímetro cada um desses quadradinhos. Eu poderia dizer que cada um desses aqui é um processador de computador, porque tem muito computador, ou processador de celular. E é desse tamanho. Então, você produz aí 700 mil processadores de computador num próprio wafer. E é um valor razoavelmente barato de fabricar. Isso permitiu essa fabricação em massa que os eletrônicos barateassem muito, baixassem muito o valor deles. Do que lá antigamente, em que os eletrônicos eram produzidos um a um e montados numa placa, soldados. E esse é o processo de fabricação. Ele usa um processo chamado litografia, que projeta luz ali e sensibiliza partes dos químicos depositados que são sensíveis à luz ou não, para que seja uma parte que quer ser dopada, por exemplo, vai ser desprotegida antes de você expor a boro. Aí a parte que estava exposta vai sofrer aquela dopagem, esse processo que a gente falou. Outra parte que eu quero dopar fósforo, eu pego e protejo todo o wafer com um tipo de tinta sensível à luz e projeto ali os desenhos que eu quero fazer. E aí aquelas partes que eu botei luz vai manter aquela tinta ali. Aí eu limpo ele e exponho ao outro tipo de contaminante, fósforo. E aquela parte que expôs, eu vou conseguir desenhar, por exemplo, vão virar partes tipo N. Então esse processo é repetido de acordo não para fazer um ou dois componentes, mas aqui tem milhares de componentes pequenininhos ali. Então esse é o processo de fabricação que vai criar essas estruturas semicondutoras que tendem a querer receber elétrons, tipo P, ou tendem a doar elétrons, tipo N. O que a gente enxerga quando a gente realmente, olha só, na prática, eu pego na mão esses pedacinhos de chip que tem aqui, a gente chama de die, que é só o silício realmente. Não, a gente não pega eles diretamente na mão. Seria impossível soldar isso aqui, porque as estruturas são tão pequenas que não consigo soldar diretamente. Quando eu vou comprar ele, ou quando eu vou pegar uma placa eletrônica, eu vou numa
qualquer componente eletrônico que eu vou pegar, aqui tem um exemplo de uma placa eletrônica, eu vou ver o encapsulamento dele, que eu poderia dizer que é somente a lataria, como a lataria de um carro. Eu posso ter o mesmo chip lá dentro, quer dizer, olha só, fabricado no mesmo wafer. Eu posso ter muitas unidades. Algumas unidades eu posso querer botar num encapsulamento maior, algumas eu posso querer botar num encapsulamento menor, por questões de custo. Às vezes o encapsulamento maior é até mais barato do que o menor, por causa do processo de fabricação. Por questão de capacidade de dissipar energia. Se o chip produz muito calor, eu preciso de um encapsulamento adequado, metálico, que dissipe a energia dele. Então eu posso precisar de um encapsulamento especial quando ele vai dissipar mais energia. E aqui eu tenho 3 exemplos do mesmo chip, 3 formatos diferentes. Esse aqui você já deve ter visto. Um chip, olha só, o tamanho de uma moeda de 5 centavos. É um chipzinho que, deixa eu ver, tem 2, 4, 6, 8, 16 pinos, porque tem mais 8 do outro lado. É um microprocessador que eu trabalhei no desenvolvimento dele, e eu inclusive tirei essa foto aqui, para mostrar a proporção dele, né, em cima da moeda. Essa aqui é uma placa que mede em torno de 15 por 20 centímetros, e tem esse chip também prototipado aqui no meio, mas esse encapsulamento dele é maior, porque a gente queria ter acesso a mais pinos, mais coisas, mas ele tem exatamente o mesmo silício dentro, o mesmo pedacinho de chip aqui e aqui dentro, só que aqui ele está escondido. Aqui ele já foi soldado, com fiozinhos que ligam internamente em cada um dos pinos, ó. E depois de soldado aqui, ele é protegido com essa tampa que é fechada em cima. Então, esse aqui já não tem problema de manipular ele com a mão, não vou quebrar ele, não vou estragar. Ele já é muito mais robusto, né? Do que se eu fosse pegar diretamente só aquele pedacinho de silício conforme está ali, ó. Um pedacinho de silício liso, que é muito mais sensível, mais frágil. E esse aqui é outra versão exatamente do mesmo chip. É o mesmo chip aqui embaixo. Vocês já abriram um produto bem baratinho aí, um produto, um controle remoto, um brinquedo, e viram um chip desse formato, que parece uma colinha largada na placa? Duvido que vocês não tenham tido curiosidade de abrir uma placa de alguma coisa até hoje, não tenham quebrado alguma coisa. Pedro já ali, ó. Eu já vi também. Já viu também? Então, esse chiclezinho ali, né? Vejo até hoje na prática. Na prática, dia a dia. Não, então tá. Mas sabe por que se usa esse chiclezinho ali? Por que eu não faço um chip desse tipo aqui, ó, que é o mesmo, e eu simplesmente soldo ele na placa? Quando o fabricante quer baixar muito o preço do produto e não está nem aí para manutenção, se vai precisar trocar aquele chip algum dia ou não, ele compra exatamente essas pecinhas cortadas já, larga aquela pecinha cortada em cima da placa e já faz conexões ali que são parecidas com essa ilustração de baixo. Ó. São fiozinhos finos que foram postos aqui dentro ligando aos pinos aqui, ó. Internamente, do silício que está aqui, ligando os pinos. Ele bota direto sobre a placa e puxa aqui os fiozinhos e liga do lado aqui, na placa, e depois bota uma colinha em cima para selar e dar uma certa resistência mecânica. Esse encapsulamento aqui, para fazer manutenção é impossível. Se queimar esse chip, tu não consegue dessoldar e soldar outro no lugar, né? Vai simplesmente perder ele. Mas por um produto bastante barato, isso aqui é mais barato de fazer do que isso aqui. Então, beleza. São vários, o mesmo silício pode ser apresentado de várias formas diferentes. Como eu estava comentando aqui, ó, o que tem aqui dentro desse encapsulamento é o pedaço de silício que realmente faz a função, ligado por fiozinhos finos ali. E depois foi fechado. E esse caso dessa foto é uma parte de cima do chip, mas ele está aberto, né? Não foi posto a tampa ainda. Da mesma forma aqui do lado, isso aqui é o formato de um transistor de potência na esquerda, aqui. Tem as partes metálicas desenhadas em laranja. Aqui dentro, se conseguirem olhar aqui no detalhe, vou dar um zoom aqui nessa figura. Aqui dentro tem um pedacinho de silício. Então, todo transistor, que deve ter aí uns 20 milímetros, ele é tudo encapsulamento só, é o suporte mecânico e os contatos elétricos aqui para fora, e realmente o silício que faz a função dele está aqui dentro. Bem pequenininho ali. E depois de botar o silício ali e ligado com fios, como está nessa foto aqui, ó, para fora, no caso aqui só tem 3 fios, olha, até um deles está ilustrado em amarelo, é posta a tampa nele e ele é selado, fechado. Então, o que a gente vê é o encapsulamento dos componentes. E vocês vão encontrar o mesmo componente em diversos encapsulamentos diferentes. Vocês podem achar o mesmo componente aqui em praticamente todos esses encapsulamentos aqui. A não ser esse aqui que tem mais pinos do que necessário. Mas existem variações de componentes aí que você encontra um encapsulamento grande, outro grande, um bem pequeno. E é basicamente, praticamente o mesmo componente por dentro, mesmo silício, mesmo comportamento. Outro só com 2 pinos metálicos aqui, o terceiro pino na carcaça.
diversos formatos diferentes. Ó. Esse aqui, que é minúsculo, ele não está em escala aqui, mas esse aqui é menor do que só essa parte de cima desse pequeno aqui, é muito pequenininho. Mas então você encontra, mesmo parte ativa, dentro de encapsulamentos diferentes. Esses encapsulamentos grandes aqui, você encontra geralmente dentro de fontes de alimentação, porque esses aqui lidam com altas correntes e altas potências. Mas às vezes você encontra ele em encapsulamentos menores, como esse aqui, é bem mais barato também, é mais barato produzir. Ou às vezes você encontra um componente com altíssima capacidade de potência e corrente, que ele é tão grande que ele não é feito para ser soldado, ele é feito para ser parafusado, como essa ilustração aqui. Com 3 terminais, que recebem parafusos de tão alta a tensão ou a corrente que ele está trabalhando. Para suportar esses esforços, e aqui embaixo ele é parafusado num dissipador. Mas, eletricamente dentro, ele é um componente parecido com os outros. Claro, ele tem parâmetros para justificar isso, ele vai suportar correntes muito maiores, tensões muito maiores, característica dele. Mas o que vale é o silício que está lá dentro. Às vezes é o mesmo silício em encapsulamentos diferentes. Às vezes a gente lê a folha de dados lá no componente e descobre que aquele mesmo componente é oferecido, por exemplo, nesse encapsulamento e nesse aqui também. E aí você pode escolher. Ou às vezes nesses dois e mais uma alternativa dessas aqui de baixo ainda também. Então, isso é um encapsulamento. Ficou mais ou menos claro para vocês isso aí? A gente vai começar a tratar de componentes eletrônicos agora, a gente não pode assumir isso diretamente. Olha, eu olhei para o encapsulamento e isso é um componente de um tipo ou de outro. A gente tem que, além da identificação, o tamanho do encapsulamento conta muito na especificação dele. A gente já tinha visto na outra aula lá introdutória, né? Que além dos resistores e dos semicondutores, a gente vai ter componentes aí que armazenam energia, tipo capacitores. Capacitores, quanto maior a tensão nele, mais energia é armazenada. E naquela analogia que a gente tinha lá de um sistema hidráulico equivalente, lembra daquela analogia de que um resistor maior é um cano obstruído, ou um cano com diâmetro pequeno, que tem mais resistência à passagem de corrente, né? O capacitor seria um reservatório de água, porque quanto mais corrente entra nele, que é a entrada da água aqui, maior a tensão elétrica, que seria a altura da coluna da água que forma. E qual a vantagem do reservatório? Eu posso fornecer um monte de corrente, vai subir o nível, vai armazenar, aumentar a tensão, né? E armazenar energia. E depois eu vou usando ele aqui, ó, à medida que eu vou drenando, e vou usando aos poucos, e ainda assim vai durar um tempo aquela tensão nele. Ele armazenou aquela energia. Na forma de tensão elétrica. Só pra gente fechar com aquela nossa questão da analogia hidráulica lá. E o indutor, que é apresenta de várias formas para nós aí, desde um indutor pequeno, uma placa, um núcleo de ferrite com poucas voltas de cobre em volta, um indutor toroidal aqui, que você tem que fazer várias voltas em torno de um núcleo fechado. Outros formatos, uma caixa de som, tem um indutor ali atrás, o diafragma dela, magnetizador aqui também, várias espiras, uma fechadura eletromagnética. E nessa forma, o indutor ele também tem uma analogia hidráulica que não é tão direta como é aquele do reservatório lá. Se um reservatório que apresenta tensão de um capacitor, o capacitor armazena energia quanto maior a tensão, equivalente ao nível da água, o indutor tem a ver com a energia que tem a água se deslocando lá dentro. Quer dizer, quanto mais rápido a água está se deslocando, maior a energia cinética que ela tem, a energia do movimento, né? Um carro tem energia cinética se deslocando, a água dentro do cano também tem energia cinética se deslocando. Vocês já viram o que acontece quando eu fecho de soco uma torneira ou uma válvula? O que acontece com aquela água que está dentro? Aquela água vem se deslocando rápido, ela tem energia, se eu fechar uma válvula de soco, ela vai ter que perder aquela energia, vai ter que desacelerar aquela água toda. Então, em diversos processos, eu tenho que fechar a válvula lentamente para que aquela água venha diminuindo a velocidade lentamente. Senão, causa um golpe de pressão ali. Algo semelhante ocorre no indutor. Porque quando existe uma corrente elétrica circulando por ele, ela tende a manter-se circulando essa corrente elétrica. Porque tem energia armazenada no campo magnético e o campo magnético é ligado à corrente elétrica. Eu não consigo simplesmente interromper e desligar a corrente elétrica do indutor. Se eu fizer isso, vai ser como se eu estivesse fechando aquela válvula lá de soco. E vai gerar um baita de um... No análogo aqui hidráulico, fechar a válvula de soco gera um pulso de tensão, de pressão ali, né? Um pulso de pressão tão forte que pode chacoalhar o cano, pode romper a tubulação, né? Alguém de vocês já trabalhou ou já teve uma noção sobre isso? Dessa questão de hidráulica aí? Pode me confirmar se é verdade ou não é verdade isso aí, porque senão eu vou ficar mal aqui, né?
segundo as aulas do Pavani, sim, isso realmente aconteceria, mas Ah, na prática não tenho como dizer certo. perfeito. O Eu não Pavani cheguei a ter a convenceu prática vocês, com não ele. tô mentindo. O Pavani convenceu vocês. Agora eu vou mostrar um videozinho pra vocês aqui. Olha o que acontece quando desliga a válvula. Pelo barulho que dá aqui, parece um compressor de óleo aqui. Mas vai ver que até o suporte chacoalha junto, ó. Quando interrompe a circulação de água dentro do encanamento. Eu sei que a minha tela não atualiza tão rápido para vocês, mas vocês conseguem perceber, né? Chacoalha o cano, né? Aqui, nesse caso, a instalação já é feita para isso. Não é nosso foco principal isso aqui, mas realmente acontece. É só para contextualizar. O indutor vai fazer a mesma coisa em relação à corrente. Se você pegar um indutor e tentar remover ele do circuito para que pare de circular a corrente, ele vai gerar uma alta tensão elétrica nos terminais dele naquele momento que tu tenta interromper. Da mesma forma que a válvula, se fechasse de uma vez só, geraria uma alta pressão naquele local. O último elemento é o próprio transformador eletromagnético. A gente já viu isso na outra aula, é só uma retomada aí, que são dois indutores no mesmo núcleo. Agora, vocês já pegaram, já dominaram 100%, vocês entenderam o que representa esse gráfico aqui de tensão e corrente, né? Agora, se eu disser que tem coisas mais interessantes para nós aí, do tipo o tal do diodo. O diodo, ele é construído exatamente, é o primeiro componente que ele vai estudar, praticamente nas próximas aulas também. Ele é construído basicamente com uma junção de uma parte P e uma parte N. Daquele tipo aqui, ó. Simplesmente, se eu construir, dopar uma parte P e uma parte N grudadas, uma bem encostada do lado do outro, isso é um diodo. Lá no material que eu tinha dado para a leitura de vocês, eu acho que foi o Anthony até que comentou, tá, se um diodo é um P e um N, e eu botar do outro lado e repetir outro diodo, né, um N e um P, não viraria um transistor, porque um transistor é P, N e depois P, são três camadas, né, uma do lado da outra. E eu até respondi, eu acho que na tarefa lá, tu tem que construir essas três camadas uma do lado da outra. Tu não pode pegar dois diodos e encostar um no outro para formar um outro componente. Então, um diodo é um P e um N. Um transistor é um P, um N e um P, ou então, alternadamente, um N, um P e um N. São camadas fabricadas por esse processo aqui. Uma parte eu protegi e dopei com um pouco de fósforo, de bório, desculpe. E outra parte eu protegi o resto do circuito e dopei essa parte aqui com um pouco de fósforo, e aí ficou positivo e negativo. Isso já gerou o componente mais simples que tem, que é o diodo. Hein, professor, no caso tem transistor, se eu não me engano, que tem 4 camadas, mas aí não são transistores, seriam tiristores, não? Aí já é um outro componente eletrônico, ele tem uma vantagem até, né? Porque ele suporta tensão nos dois sentidos aí, né? Sim. A gente vai ver no final da disciplina, a gente vai evoluindo camada por camada, tá? A gente começa só com uma junção, um P e um N. Depois a gente bota mais uma. A gente vê como que se comporta. E no final a gente vai chegar nessa de 4 camadas. Mas sim, tem um que é um aglomerado de 4 camadas até no final. Mas assim, vocês conseguem ver do fundamento da coisa, né? Não digo que é simples executar isso, mas a ideia é simples. São duas plaquinhas, uma parte do diodo aqui dentro, internamente aqui dentro do encapsulamento. É uma plaquinha dopada tipo P e outra tipo N, bem grudadas ali. E o comportamento que ele vai ter é não linear, porque olha só, a curva decorrente nele é essa curva em verde aqui. Vocês conseguem expressar uma equação do tipo aquela do lei do Ohm para explicar esse comportamento aqui dele? Não é tão simples, né? Não é tão bem comportado, não é uma linha, algo assim. E também não é simétrica quando sobe a tensão do lado positivo ou quando ela cresce do lado negativo. Comportamento completamente oposto, diferente. Então, isso aqui é o primeiro comportamento não linear do tal do diodo. O que esse comportamento diz para vocês? É uma coisa que, de repente, olhando aqui, você consegue começar a interpretar. O que ele diz para mim, olha só, quando... Que é aquele o valor máximo que ele consegue atingir, no caso, tipo, do eixo X, até a bordinha onde ele começa a subir, aqui? seria onde ele consegue suportar. Até sim, tem uma tensão máxima que ele vai aparecer aqui, né? Sim. Sim, tem uma tensão Aí máxima. a parte de cima, onde ele começa a subir, seria a de operação, não é? Eu não recordo bem os nomes só. É bom dizer em operação e em polarização direta. A gente vai chamar isso depois, nas próximas tem aulas. uma parte da curva que é a breakdown, só que eu não lembro qual parte. A gente ainda vai ver pra cá, ó. A gente vai ver pra cá. Tem uma extensão da curva pra cá, mas o interessante pra nós é olhar aqui a primeira parte, mas bem observado.
tem uma tensão máxima, quer dizer, tem uma tensão máxima que vai aparecer aqui nele, não tem como passar disso, senão ele queima, derrete, literalmente. E tem uma tensão máxima que aparece pro lado de cá, mas isso aí é a próxima aula, tá? Não vamos entrar numa coisa mais complexa. Mas olha só, eu quero tentar levar vocês numa conclusão sobre isso aqui. Considerando esse diagrama, se vocês têm uma memória boa aqui e lembram dos diagramas que a gente viu antes, o que é essa linha horizontal aqui? Que é quando a tensão fica negativa. Essa linha horizontal, a tensão negativa, eu vou pular lá para cima. Guarda na memória essa parte aqui, ó. Guarde bem isso aqui. Eu vou correr para cima e lá a gente viu o material condutor isolante aqui, uma linha horizontal é um material bom isolante, conforme está aqui em vermelho. Então, esse canto de cá, o comportamento do diodo é como se fosse um material bom isolante, para tensão negativa, né? Alguém não conseguiu... Eu vou desenhar aqui por cima a curva do diodo esboçada aqui para a gente mais ou menos lembrar. Vamos estar lá embaixo. Então, essa parte daqui, quando a tensão fica negativa, ele é praticamente um isolante, né? Se alguém questione agora o cálice até a próxima dúvida. Estamos mais ou menos tentando relacionar, né? E já, se a gente abrir aqui e observar nessa outra parte aqui, não é perfeito, não está exatamente, a linha não fica bem em cima do eixo aqui, de corrente. Mas dá para dizer que é uma boa aproximação dizer, praticamente sobe reto isso aqui, né? Não... Qualquer pequena tensão que surge, a corrente cresce reto para cima. Então, nesse sentido de operação aqui, quando a tensão fica levemente positiva, nessa região, o diodo é um bom condutor. E se a gente bate isso com a nossa comparação de cima, subimos lá, um bom condutor tem uma resistência muito pequena, ele é uma linha vertical, aqui tracejada em amarelo, como a gente tinha visto na primeira parte já. Então, olha a característica desse cara. Depende da polaridade da tensão aplicada, ele é um bom condutor ou ele é um bom isolante. Já dá para fazer um monte de coisa com isso aqui. É o primeiro componente eletrônico, o mais fundamental, e vocês vão ver que dá para fazer um horror depois. Mas olha só, é simplesmente assim. A curva dele é sempre a mesma. Não muda. Tá? O do resistor também não mudava, né? A curva do resistor também era constante, então não é nenhuma novidade para mim. A curva dele é constante. Mas existem outros componentes que mudam a curva de acordo com o estado de operação dele. Então, olha aqui, nós vamos voltar a falar um pouquinho de história, de novo aqui. Que é, se a gente voltar lá atrás e ir falar lá dos telégrafos sem fio, olha, estou falando de 1800 tanto, acho que 1900, em torno disso, se descobriu que as ondas eletromagnéticas se propagavam no ar e se poderia transmitir num lugar e receber em outra. Isso foi uma revolução também para as telecomunicações. Tu imagina tu conseguir se comunicar com alguém que está em qualquer lugar. Não precisa estar com o cabo puxado até lá, como um telégrafo com fios. Então, foi uma evolução. E o componente básico aqui, e o grande detalhe dele, que permitiu ele ser implementado, foi um tal de spark gap aqui. É basicamente um centelhador. Um centelhador é um pequeno espaço que tem um gás dentro, pode ser até o ar, ou pode ser uma ampola fechada, mas com gás ali dentro, com uma pressão controlada, umidade controlada. E o centelhador, então, foi um grande passo, porque ele consegue mudar duas curvas de operação. Olha que interessante. Enquanto ele estiver desligado, ou antes de atingir uma tensão suficientemente alta para que feche um arco elétrico ali, é o mesmo princípio de um raio. Normalmente o ar é isolante, mas quando tem uma tensão muito alta, ele forma um arco elétrico e começa a conduzir a corrente elétrica pelo ar, que é isso que acontece num centelhador. Tensão bem alta o suficiente conduz um pouquinho de corrente, mas a condução de corrente é pequena corrente e altíssima tensão. Ela gera tanto calor que ioniza o ar e ele fica mais condutivo naquele momento, de tanto que ele aqueceu. Se a gente procurar bem, isso se chama estado da matéria sólido, líquido, gasoso. Fugiu a palavra para mim aqui agora. Ocorre a ionização, formação de plasma. De tão alta temperatura que chega naquela região ali, do espaço. Ioniza o ar. E aí, naquele momento, ele era um isolante, era o ar, mas naquele momento que ele começou a dar uma descarga, ele, por algum tempinho ali curto, enquanto estava ocorrendo aquela descarga,
ele vira um razoável condutor aqui, ó. Vira posição ligado, na vertical. Ele não vira um condutor ótimo, muito bom, mas ele vira mais condutor do que estava antes. Então ele consegue alternar entre dois estados de condução, né? Um momento ele é desligado e um momento ele é ligado. E isso não é nem um semicondutor, não é um wafer, não é uma fabricação química. Isso é só um espaço, assim, ó, entre dois fios. É a coisa mais simples de se montar, se você pensar. Mas esse espaço entre dois fios precisa de uma tensão razoavelmente alta para gerar aquele arco ali e ter aquele comportamento. E nesse caso, esse elemento foi fundamental para os telégrafos sem fios funcionarem direito aí e atingirem o grande alcance, porque efetivamente, no momento que esse spark gap, esse centelhador, entrava em condução nessa situação de ligado, ele botava aqui, ó, um capacitor e o indutor, tá ligado, na antena em paralelo. E aí, nesse momento, o capacitor e o indutor, eles ressonam, que é um fenômeno que vocês vão ver ali um pouquinho em circuitos, que é um capacitor e um indutor em paralelo, eles ficam trocando energia numa frequência característica, a frequência do sinal que eu estou gerando. E aí, naquele momento, ele conduz. Logo depois, se extingue e não tem energia suficiente mais para manter esse arco elétrico, ele desliga de novo, e aí entra um estímulo aqui, passado por esse transformador, através dos pulsos que o operador está dando ali no terminal, e esse interruptor mecânico que liga e desliga aqui. Não é nosso objetivo aqui chegar a um estudo avançado disso aqui. Eu só quero mostrar que um componente tão simples já fez uma revolução na comunicação aí, já permitiu criar um monte de novas aplicações para a eletricidade. Simplesmente pelo fato de ele trocar dois comportamentos. Ora ele está desligado, ora ele está ligado. Então, olha só. Isso aqui é um exemplo de inconstância do comportamento, de você conseguir mudar o estado de operação dele. E o exemplo de cima do diodo é um exemplo de não linearidade, que ele tem um comportamento completamente oposto quando a tensão é positiva ou quando a tensão é negativa. E é isso que a gente quer buscar. A gente vai ver componentes agora que não se comportam daquela forma bonitinha lá da lei de Ohm. Eles têm ou uma curva assim, ou então ele tem essa possibilidade de você trocar o estado de condução. A gente vai ver lá que, quando a gente falar sobre um componente chamado transistor, que você consegue controlar, por meio de uma corrente elétrica, você consegue mudar se ele vai conduzir ou não vai conduzir. Ah, essa não é a corrente principal que ele está trabalhando. Ele tem tipo um terminal extra só para você controlar. Como se tivesse uma alavanca lá que você controla quanta corrente vai fluir nele. Mas então, esses são os princípios da eletrônica, usar a eletrônica para isso. Eu só adicionei aqui embaixo para comparação aquele mesmo gráfico lá de cima, que mostrava a lei de Ohm simples, com uma resistência grande e pequena, para a gente relacionar com essa questão da corrente elétrica aqui. Para a gente ter uma ideia, vocês já tiveram um pouco de contato aí com essa questão de circuitos, mas quais são as frequências envolvidas com essa aplicação de telégrafo sem fio que a gente está falando aqui? O que são frequências para vocês? Dessa questão tipo, claro, tipo, eu pensaria na questão da rede elétrica, mas só que nesse caso não seria a frequência de vezes que ele apertaria o botão? Tem várias frequências aqui. Uhum. Né? Olha só, aqui nós temos uma bateria, que tem uma tensão constante. Aqui a gente tem um manipulador, um botão que o operador lá, do telégrafo, código Morse lá, fica clicando, né? E essa frequência é baixa, que a mão do operador clica ali 1 ou 2 Hz, talvez. Talvez ele dê 2 pulsos por segundo, 3, depende da habilidade dele, mas então de 1 ou 2 Hz. Essa chave mecânica que eu disse aqui, que tem uma função auxiliar para injetar energia nesse conjunto da antena, ela oscila aí automaticamente a uma frequência mais alta, talvez 20, 30, 50 Hz. Muito mais rápido do que o próprio operador clicando. E depois de que entra em condução esse centelhador e realmente ressona capacitor e indutor, ele envolve frequências aí de centenas de kHz. Vamos dizer, mais de 100 mil Hz. Então, olha só, uma chave mecânica mesmo, ela consegue comutar talvez dezenas de vezes por segundo. Uma chave eletrônica, como um computador aqui, que é o mais simples, esse centelhador, ele consegue fazer com que esse sistema aqui oscile, ou ligue e desligue aqui uma frequência muito mais alta. E opere com uma frequência mais alta. Então vocês vão ver isso aí, agora, quando a gente for relacionar as coisas. Eu só quero que vocês tenham uma ideia da ordem de grandeza das coisas envolvidas. Quando a gente fala em peças mecânicas, a gente fala aí de poucos hertz. Liga e desliga poucas vezes por segundo. Até porque uma peça mecânica sofre desgaste. Quando a gente fala de coisas eletrônicas, elas podem oscilar ou ligar e desligar centenas de milhares de vezes por segundo. Centenas de kHz 100 vezes 1000 Hz, ou até milhões de vezes por segundo, que corresponde a megahertz.
Vocês já pararam para escutar alguma frequência? Ou vocês têm uma noção do que são essas frequências? A gente só escuta de 0 até em torno de 20 kHz. Se vocês quiserem, por curiosidade, acessar nos computadores de vocês aí, eu vou diminuir o volume aqui. Acessem aí esse gerador de tons e ajustem a frequência que vocês querem escutar. Aqui, ó, esse cursor, está aqui a frequência embaixo. Eu só aviso vocês que frequências muito baixas aqui, a própria fone de ouvido, a caixa de som do computador não consegue reproduzir. Então vocês não vão escutar praticamente nada. A gente também não consegue escutar com uma frequência muito baixa, perto dos 30 Hz para baixo aqui. E frequências absurdamente altas, perto dos 20.000 Hz, lá, 20 kHz, é o limite da audição humana, só que também, provavelmente, o nosso computador não vai conseguir reproduzir as frequências aqui acima de 19, 18 kHz. Mas mesmo assim, nós paramos de escutar. Um adulto para de escutar depois dos 15, 16, 17 kHz, um adulto já não escuta mais. Então façam esse teste aí. Se eu botar aqui, eu vou explodir meus ouvidos, então já diminuiu o meu volume. Eu acredito que vocês não vão escutar pelo meu microfone aqui se eu botar, até porque eu estou com fone de ouvido. Então faça o teste individual, cada um aí que tiver curiosidade, diminua o volume antes e dê um play aqui, para iniciar a geração de uma frequência. E aí você consegue ouvir diferentes frequências. Ó. Aqui eu já não escuto quase nada, muito, muito baixinho o volume. E já aqui, eu começo a subir 700, 800, 1000 Hz. É irritante. Bem irritante. Quem tiver a sorte de assistir a aula gravada depois, na gravação da aula vai aparecer esses sons aqui, mas para mim tá bom aqui por dentro da minha interpretação. Isso aqui eu só sugiro como atividade para vocês terem uma ideia, uma noção do que são essas frequências, o que é até a frequência que a gente escuta, e para vocês terem uma ideia que as ondas de rádio funcionam centenas de kHz. A gente escuta ondas sonoras só até 20 kHz, que é uma fração muito pequena da frequência dos componentes eletromagnéticos que vão ser usados no rádio. A parte final da aula aqui é sobre... A gente já viu esses componentes, né? Esse tipo de comportamento que a gente vai ver a partir da próxima aula. A gente vai estudar bem o diodo, depois a gente vai bem para o transistor. Mas a gente tem que ver primeiro o que são fontes de corrente contínua e alternada. Na aula passada, e até o que a gente simulou aqui no próprio SPICE, a gente usou fontes de corrente contínua. E fontes de corrente contínua, na prática, são uma fonte caracterizada pela sua tensão. Pode ser chamada de CC, corrente contínua, ou DC, de Direct Current, em inglês. Vocês vão achar... Tem gente que escreve em português DC e não dando a bola, mas são fontes de corrente contínua, então. Classicamente, elas são baterias ou motores feitos para serem de corrente contínua. Se vocês se lembrarem, na aula passada, eu mostrei lá uma ilustração básica do que é o funcionamento do motor, né? Eu vou puxar lá de volta. E naquilo lá eu deixei bem claro, do ponto de vista eletromagnético, que o eixo tem que ficar rodando para que, no momento, o fluxo magnético passe por dentro de uma bobina, do outro momento ele cresça, e assim que o eixo segue girando, ele decresça de volta. Porque se o fluxo, se os polos magnéticos ficarem parados, não produz corrente elétrica nenhuma. É a variação do fluxo magnético que produz corrente nesses enrolamentos. Se vocês pegarem um ímã e largar em cima de uma bobina, não vai acontecer nada. Se vocês pegarem um ímã e aproximar e afastar da bobina, vocês vão ver que vai surgir tensão positiva e negativa devido à variação do campo magnético que o ímã produziu. Se pegarem uma bobina e ficarem passando o ímã próximo dela e observarem tensão medida nos terminais da bobina, vai criar tensão nos terminais da bobina quando vocês passam. Se você parar o ímã ali perto, não gera nada. Então, um motor, qualquer tipo de motor, tem que ficar alternando toda hora o campo magnético e vai alternar naturalmente a tensão nos terminais dessa bobina, que é uma fonte de corrente alternada, que vai vir depois. Não é nosso papo agora. Hora vai ficar positiva, hora vai ficar negativa, à medida que aquele polo magnético norte e sul lá se aproximam ou se afastam. Só que eu digo para vocês que tem motores de corrente contínua também. E eles têm sempre a mesma polaridade, sempre produz tensão positiva, de um lado ou do outro. Aí, eu tive que deixar aqui embaixo o link para abrir a foto grande aqui, para a gente visualizar um detalhezinho aqui. Se vocês abrirem aí, geralmente eixos desse tipo tem brinquedos aí, carrinho de controle remoto, movimentadores pequenos tem motores desse tipo. Deve ter 1,5 cm, 2 de diâmetro no máximo. E o que esse motor é, na verdade, é um motor de uma estrutura similar a um motor de corrente alternada,
Só que aqui, à medida que o eixo gira, se você observar, tem uns vincos aqui, à medida que o eixo vai girando, ele vai comutando e trocando a polaridade da alimentação desse eixo, tanto no motor quanto no gerador. Acontece da mesma forma. Isso acontece por escovas aqui. Uma parte que geralmente dá problema, tá da escova, porque tem um atrito mecânico, tem uma passagem de corrente elétrica simultaneamente e isso se danifica com o tempo. Geralmente elas são feitas de algum material tipo carbono, que é bom condutor e que suporta aquele atrito. Mas então, esse motor de corrente contínua, na verdade, funciona pelo princípio da mesma coisa que a gente viu na teoria eletromagnética, que o fluxo magnético oscila, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Porque aqui no eixo aumenta e diminui. Só que a cada escova faz com que a cada fração de rotação do eixo, ele troque a polaridade que os fios estão alimentando. Então ele automaticamente, vamos dizer assim, ele gera a corrente alternada, mas como ele troca a polaridade dos fios no meio do caminho, tu vê na saída uma corrente que é o tempo todo só positiva ou o tempo todo só negativa, para ser uma corrente contínua. Majoritariamente ela é um valor constante com uma pequena oscilação só. E a outra fonte de corrente contínua é nos próprios painéis fotovoltaicos, que a gente vê por aí agora, de balaio, que anos atrás aí eram um custo tão alto e inacessível, e hoje em dia estão bastante disponíveis, eles geram uma corrente contínua, polaridade fixa e tensão mais ou menos constante. E é o que a gente simulou aqui. Vocês viram que na nossa simulação se mantinha independente do tempo, a corrente era a mesma, e se a gente observar a tensão, e essa fonte gerava uma tensão constante também no tempo. Já as fontes de corrente alternada, que são as que naturalmente são feitas com esses motores de corrente alternada, que não precisam daquela comutação ali, elas vão gerar formatos senoidais de tensão. Talvez vocês já tenham visto aí em alguma parte de acionamentos, circuitos, alguma coisa relacionada. Isso aqui poderia dar uma disciplina inteira sobre esse assunto. Então, nós vamos dar uma passadinha rápida, só para ver o que nos interessa aqui. Uma corrente alternada, além de especificar a tensão e a corrente, que são especificados agora no seu valor eficaz, RMS, tensão e corrente eficazes, porque se eu fizesse a média dela, a média do sinal que hora é positivo e hora é negativo, se pegar a média dele, a média é zero o tempo todo. Na média esse sinal. Então eu tenho que dizer o valor eficaz, que eu passo por um outro cálculo, e aí sim, se uma parte é positiva e outra negativa, ele considera isso o cálculo, não vai dar zero. Então a gente sabe que a tensão eficaz é aproximadamente a tensão de pico sobre 1,41, e aqui a tensão de pico sobre 1,41, que é a raiz de 2, ou então 0,7 vezes a tensão de pico, que é o mesmo valor. Dividir por 1,41 ou multiplicar por aproximadamente 0,7 é a mesma coisa. A corrente eficaz é a mesma coisa. A corrente eficaz é a corrente que vai estar no ponto mais alto da onda, dividido por 1,41, ou então a corrente de pico dividido por 0,7. A potência dessas fontes de corrente alternada, motores, geradores, também costuma ser especificada em VA, que é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Ou seja, tensão RMS vezes corrente RMS. Vocês vão ver lá em máquinas, em acionamentos, que isso aqui tem outras aplicações, essa especificação de potência em VA. Okay? Quando a gente compra um transformador ali, rebaixador, 110, 220, como a gente pode comprar às vezes para um aparelho 110 que a gente tem em casa, ele vai dizer a potência em VA, que é a tensão eficaz que ele trabalha vezes a corrente eficaz que ele suporta. Então, esse componente senoidal é um seno e tem ainda, além dessas características, a frequência dele. A frequência diz, num determinado período de tempo de 1 segundo, quantos ciclos completos de subida até o máximo, descida até o mínimo e volta para zero vão estar ali dentro. Então, no período de 1 segundo, se eu tenho uma frequência de 1 Hz, eu tenho um ciclo. Se eu tenho uma frequência de 100 Hz, em 1 segundo vão ocorrer 100 ciclos. Agora eu preciso tirar a temperatura com vocês aí. Isso aqui vocês já viram de alguma forma? Faz sentido ou estou avançando mais do que vocês estão acostumados? Então, ok aí, dizendo, não, tá ok, tá fácil. Ou não, nunca vi isso, vamos tratar com mais cuidado. Nunca vi, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, tá bom. Então tá tranquilo. Então, a frequência que a gente está acostumado a ver em 60 Hz, tranquilo, Leonardo. Beleza. Anthony também. Então tá tranquilo até aí. Frequência, nós estamos acostumados a ver a 60 Hz na tomada. Quer dizer que 1 sobre 60 é o tempo que dura um ciclo na tomada. 1 dividido por 60 segundos. E é basicamente 16 milissegundos. Então, a frequência é 1 dividido pelo período. Ou
o oposto, né? O período é 1 dividido pela frequência. Os geradores, então, são de todos aqueles tipos de motores, máquinas de corrente alternada. Máquinas podem ser do tipo síncronas, não venha sendo menos o que é isso, ou motores de indução. Tem características diferentes do ponto de vista da automação, mas para nós é só assim, o entendimento de como é gerado esse sinal. Esse seno ele surge naturalmente quando a gente tem um motor, uma máquina com essa estrutura aqui, de gerador ou de motor. Girando esse eixo aqui dentro, naturalmente surgem aqueles formatos de tensões e correntes nas turbinas que estão aqui em volta. Então, por isso que é onda sinusoidal. E ela é uma frequência pura, todas as componentes estão na mesma frequência. Nossa rede de distribuição toda é alternada. Até lá, antes de 1900, existia uma briga aí. Vamos usar corrente contínua ou alternada. Mas depois se mostrou que a corrente alternada é mais vantajosa, principalmente porque é fácil de elevar e reduzir o nível de tensão dela por transformadores eletromagnéticos. Hoje em dia existem algumas redes de alta potência que são de corrente contínua, mas elas são só de transmissão. Lá de Itaipu, para alguma região, aí existe uma rede de 600 kV corrente contínua, porque hoje em dia já é mais fácil de tratar com esses níveis de corrente contínua aí. E fazer a conversão entre corrente alternada e contínua, para a transmissão de energia contínua tem umas vantagens. Mas para nós, no geral, sempre vai nos chegar corrente alternada na rede de distribuição, geralmente 110 ou 220, né? Que é a medida entre uma fase e o neutro. Se a gente medir a tensão entre duas fases, vai dar 380 no nosso caso. Por isso a gente chama de sistema 220-380, ou 380-220. A rede tem 4 fios. Um é o neutro, medindo entre cada fase e o neutro, dá 220. Medindo entre cada duas fases, em qualquer sequência que eu escolher as duas, 380. Como eu disse, é um assunto para um semestre inteiro, então a gente passou aqui só o foco ver de onde surgia, quais são as características dessa fonte com tensão alternada. Ora a tensão fica positiva, ora fica negativa. Como é que a gente faz para ligar essas fontes de corrente contínua, tipo painéis solares, painéis fotovoltaicos, na rede de distribuição que é alternada? Como é que os painéis fotovoltaicos alimentam a nossa própria casa? A gente usa a energia dos painéis fotovoltaicos. Alguém de vocês trabalhou com isso aqui ou já viu como é que é um sistema desses? Já Sim, vi, já. Já. Basicamente ele é uma fonte, a fonte é de corrente contínua, e existe um negócio no meio do caminho que é um chamado inversor, que aqui converte de corrente contínua, que tem sempre a mesma polaridade aproximadamente constante, uma tensão alternada em 220 ou 380, depende de como ele está conectado, e com a frequência da rede 60 Hz certinho. E injeta, então, ele recebe DC, direct current, corrente contínua, e entrega a energia do outro lado em corrente alternada para a rede. Isso aqui é realmente um esquemático de uma distribuição de uma casa, que é o painel fotovoltaico ligado para o inversor que larga energia no quadro elétrico da casa. O que a casa estiver consumindo de energia, simplesmente ela não vai precisar puxar da rede, então não vai passar no medidor. O que sobrar de energia vai passar no medidor e vai ser entregue de volta para a rede e você vai ganhar em crédito de energia. Mas para isso a gente tem que converter um tipo de fonte que é de corrente contínua e passar para lá. Qual a grande vantagem? Hoje em dia os inversores estão mais baratos também do que eram há 20, 30 anos atrás. Então hoje em dia vale a pena você comprar um inversor para essa aplicação aqui. Há 20 anos atrás era bastante mais caro a fabricação dele. Um carro elétrico também tem algo assim dentro, porque um carro elétrico ele tem uma bateria, corrente contínua, e os motores funcionam com corrente alternada. Então ele tem um inversor para ligar nos motores. Lá dentro também é uma aplicação da eletrônica. A parte do conteúdo da aula de hoje está encerrada por aqui. Eu vou passar agora a atividade para vocês, que é uma atividade um pouco um desafio, que é, olha só, a gente viu o que é uma fonte de corrente contínua e de corrente alternada. Eu vou pedir para vocês botarem uma fonte de corrente alternada no simulador no LT Spice lá. Não é difícil de fazer isso, eu vou mostrar passo a passo ali, tá na tarefa. Aqui. E botarem um diodo em cima aqui, ó. Para ver como é que fica aquele comportamento do diodo quando a tensão fica positiva ou negativa. Porque o diodo é um componente que se comporta diferente quando a tensão é positiva e negativa. A gente viu na curva dele, ó. Quando a tensão é positiva, ele tem um comportamento bom condutor, quando é negativo, ele é um mau condutor, é um isolante, na verdade. Então, o que acontece quando a gente tem uma fonte alternada e a gente usa um diodo ali junto? Esse é o primeiro circuito que a gente vai estudar, começando agora nessa atividade, que eu vou pedir para vocês simularem, e seguir na próxima aula estudando mais a fundo os detalhes da operação. Eu vou fazer a introdução à tarefa.
aqui. Eu vou pedir para vocês montarem no LT Spice conforme está aqui o circuito. E esse diodo, ele está no LT Spice bem do lado dos componentes aqui, ó. Se for buscar aqui componente, no menuzinho aqui em cima, tem logo do lado um diodo aqui desenhado. Apesar de feinho o símbolo, se parar o mouse em cima ele diz diode ali, em inglês. Então é o diodo aqui. Se vocês quiserem, vocês podem apagar esse esquemático e começar do zero também. Não tem problema. Por o caso, a gente pode pegar a tesoura e simplesmente arrancar fora os fios assim, ó, cortando eles. Ok? Então a gente vai montar o circuito conforme está aqui, um resistor de 100 ohms, botar um fio chamado fonte, botar um outro nome no outro fio chamado carga, botar um diodo. Para conseguir medir a tensão que tem sobre o diodo, que é a tensão que é representada nesse diagrama como aqui, a tensão do diodo, eu vou ter que clicar no meu diagrama num ponto, eu vou botar uma linha só para exemplificar aqui. Eu quero medir aqui a tensão entre dois fios quaisquer. Depois de simular ele, eu vou ter que clicar num fio, arrastar e largar no outro. Significa que eu quero botar duas ponteiras ali, uma lá em cima, positiva, e a outra aqui embaixo, negativa. E aí eu vou conseguir medir a tensão que tem sobre o diodo, conforme está na tarefa aqui. Eu vou clicar aqui, vou segurar e vou arrastar até aqui e vou largar. Aí ele vai botar no gráfico do lado lá a tensão medida sobre o diodo. Antes disso, eu vou pedir para vocês entrarem aqui com o botão direito em cima dessa fonte sinoidal, lá no simulador, e em vez de eu botar um valor constante, como a gente viu na janelinha, a gente vai no botão Advanced e vai botar sinoidal aqui. Com esses parâmetros aqui, que imitam exatamente os parâmetros da rede, que é, não tem componente contínuo nenhum na fonte, ela tem amplitude de 311 volts, que é o valor de pico da nossa rede de 220, e a frequência é 60 Hz. Então vocês vão criar uma fonte como se fosse uma tomada. Tá tudo aqui no passo a passo ilustrado. Esses são os parâmetros que vocês têm que botar. Depois de montar isso, eu vou pedir para vocês simularem, observarem a tensão na fonte, observarem a tensão no diodo, e quando você clicar e arrastar entre as linhas, como eu exemplifiquei aqui, ó, clicar e arrastar para cá, ele vai mostrar a diferença de tensão entre os dois terminais do diodo, que vai estar montado aqui. E aí vocês vão ver que as ondas não são mais tão lisinhas como a gente podia esperar só com a fonte sinoidal. Elas vão adquirir formatos diferentes. Aqui está ilustrado como exemplo, eu vou pedir para vocês reproduzirem isso aqui e tirarem medidas dele. Conforme aqui eu reproduzi, eu vou pedir para vocês pararem um cursor em cima de alguns pontos da onda, não necessariamente exatamente todos os pontos aqui conforme a tensão na fonte que eu marquei, mas alguns pontos aqui no meio, pelo menos uns 5 ou 10. E eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Parando o cursor em cima, eu consigo botar o cursor numa dessas ondas de baixo aqui e parar ele nesse mesmo tempo para medir qual é a corrente no diodo e a tensão no diodo naquele mesmo instante. Lembra aquele teste que a gente fez no início da aula, que a gente pegou um resistor e mediu vários pontos de tensão e corrente? Um resistor, né? Primeira coisa mais simples. A gente vai repetir isso agora, só que medindo a tensão em cima do diodo e a corrente em cima do diodo. Então, eu vou adicionar aqui, cliquei no botão direito, adicionar mais um painel, e eu posso pegar a tensão do diodo. Opa, minha fonte ainda está em corrente alternada. Vou fazer o mesmo processo para distribuir a tarefa. Só vou fazer rapidinho aqui para quem quiser já vai ficar livre para fazer agora a tarefa. Mesmos parâmetros que estão descritos na tarefa, run para simular, e agora eu rodei a simulação. Se eu clicar, eu vou excluir esse sinal só para mostrar uma coisa. Eu vou clicar aqui e arrastar para cá, ele vai botar só a parte de tensão que tem em cima do diodo. E se eu clicar bem no meio, clicar embaixo, bem no meio do diodo, ele vai botar a corrente no diodo. Vocês veem que ocorre em ciclos, né? Esse comportamento. Porque exatamente, eu vou adicionar mais um painel e vou mostrar para vocês. Se eu clicar na tensão da fonte, a fonte é alternada em ciclos. Então, quando eu quero que vocês peguem um ciclo inteiro da fonte e vários pontos no meio dele. Só que eu não quero que vocês meçam os parâmetros da fonte, eu quero que vocês meçam a tensão e a corrente no diodo nesses pontos. Vejam só. Quando eu clico em cima do nome do sinal, ele automaticamente cria um cursor em cima daquele sinal. E quando eu arrastar esse cursor, ó, estão vendo um X ali?
ele vai mostrando aqui embaixo o tempo e a corrente, tá naquele instante. Então, o que eu quero que vocês façam? Escolham aí alguns pontos ao longo do ciclo completo, porque ele vai chegar na tensão máxima e na tensão mínima aqui, positiva e negativa. E aí vocês vão mexendo esse cursor aqui embaixo, nos sinais de baixo, ó, e parem num ponto. Aí vocês olhem aqui, qual é a corrente do diodo daquele ponto? É essa corrente do diodo daquele ponto, porque eu parei o cursor aqui. Agora eu quero que o cursor vai para cima aqui. Eu clico no nome de cima, ele cria outro cursor no de cima. Aí eu arrasto para o mesmo instante do tempo. Ó. Mesmo instante do tempo. Então, naquele mesmo instante, no cursor de cima está marcando 6,23 volts, que é correspondente a esse sinal aqui, tensão do diodo. No de baixo, a corrente no diodo está marcando 1,72 amperes. E aí vocês vão salvando, anota isso aqui nos valores. Anota uma tabelinha. Aí vocês vão lá e arrastam os dois cursores um pouquinho mais pro lado, os dois juntos. Lembra, eu cliquei aqui uma vez aqui. Outro ponto, ó, bem no pico da onda. Uma tensão e uma corrente medidas aqui. A tensão do diodo naquele momento era tanto e a corrente era tanto. E vocês vão indo assim várias vezes e aí, até que completem um ciclo inteiro aqui. Na onda de cima, um ciclo inteiro. E aí eu peço que vocês peguem esses valores de tensão e corrente que vocês notaram e façam a mesma coisa que a gente fez lá no início da aula. Pegar e jogar em cima de um gráfico aqui. A tensão medida no diodo e a corrente medida no diodo. Para vocês verem se fecha o comportamento que a gente espera dele. Nesse caso aqui, eu não peço para vocês olharem com muita precisão, detalhes assim do gráfico, mas a gente vai ver depois, quando a gente for avançando, que depende do tipo de diodo que a gente escolher aqui, a tensão que vai surgir no diodo é um pouquinho, levemente diferente. Tá entendido o que é pedido nessa atividade? Ficou uma dúvida de saída assim?